Boa noite, então, amigos e amigas, companheiros de vidas, irmãos, espiritismo. Que essa noite seja produtiva aos olhos do Senhor, para que possamos mais uma vez levar a compreensão de Sua palavra e para com isso melhorarmos nós mesmos, na nossa visão, no nosso coração e no nosso sentimento, para que possamos chegar cada dia mais perto de Deus. E assim seja. O tema de hoje é um tema bem simples, bem básico. Todo mundo sente, todo mundo já sentiu, e todo mundo vai sentir com certeza no decorrer da sua vida. Aí, quem nunca ficou bravo? Quem nunca reagiu instintivamente contra a razão sobre algum fato que aconteceu que frustrou as suas expectativas e ficou colérico? Nós, ainda como espíritos, podemos dizer que sentimos raiva, mas tentamos controlar. Mas imaginamos as pessoas que têm o pavio curto, que descontrolam totalmente, sempre com alguma coisinha mais inusitada acontece. Quantas vezes nós sentimos raivas em nossa vida? E quantas vezes nós não a controlamos? E pior, quando controlamos ela à força sem querer a controlar, e necessitamos manter uma faceta social. Pior, quantas vezes sentimos raiva de nós mesmos? Que é pior da ira consigo próprio. Mas geralmente, como ser humano, e Jung muito bem diz na sua psicologia, a gente sempre joga a culpa nos outros. Aquela história, a culpa é minha, eu jogo quem eu quero. Quantas vezes você não sentiu isso? Quando a gente teve as nossas vontades não atendidas, quando a gente é ferido no amor próprio, quando a gente tem uma força, uma paixão destrutiva, quando a gente tem uma grande frustração, quando a gente tem um choque no orgulho, e às vezes a gente pergunta apontando para o céu com raiva: por que eu? Por que eu tenho que passar por isso? Eu sempre fui um cumpridor de normas. Até parece, né? Um bom ariano, norma não gosta. Sempre fui um cumpridor de normas, sempre obedeci às regras, sempre disse: por que está acontecendo comigo isso? Quem fez isso? Mal olhado, bruxaria, encosto, obsessão? Não. São apenas, às vezes, frustrações mal atendidas, mal sentidas, que a gente gerava expectativas enormes e frustrava essas expectativas. E a gente tem que cortar: o Senhor que está me castigando por alguma coisa que eu fiz? Não. Apenas aqui, no coração, um monte de frustrações. E eu não consigo me conter achando que fulano, beltrano, ciclano, Senhor, alma, isso, aquilo é culpado, e não vejo os erros que eu cometi para aquilo acontecer. Ou por que aconteceu, não sei. Mas, se eu tenho um plano reencarnatório, um currículo vitae reencarnatórios, né?
Eu tenho que passar por aquilo que eu preciso passar. Para me entender com Deus. Porque às vezes não basta eu dizer que sou espírita, eu falar palavras bonitas, ler livros significantes, se eu não ajo como espírita. Como professor eu posso dizer, posso passar 1 milhão de conhecimentos para os alunos, eles não aprenderem nada. Agora eu dou um exemplo e eles aprendem. Educação se faz mais com exemplos do que com ensinamentos. Então, se eu estou irado e eu puder me conter naquela ira de modo satisfatório, como um bom espírito, eu evito no mínimo 3 problemas. Primeiro, afinidade fluídica. Se eu estou irado, eu vou atrair espíritos irados, raivosos, com raiva. Semelhante atrai semelhante. Na química, isso é a coisa mais normal que existe. Semelhante atrai semelhante. Semelhante mistura semelhante. Duas coisas diferentes não se misturam na química. Água e óleo não são diferentes, não se misturam. Semelhante atrai semelhante. Fluidos semelhantes dissolvem-se em fluidos semelhantes. Se eu estou irado, eu vou receber. Cegueira momentânea. Quantas vezes em momentos irados se fez coisas que se arrependem? Eu não estava em si, até isso está na lei, inclusive, perda temporária de sanidade. Eu não estava em mim, não era eu. E o terceiro é o impacto na saúde. A ira e a raiva faz mal para o filho. Tem gente que fica com tanta que começa a ter problema dentro do filho. São chamadas as doenças psicossomáticas, que não têm uma causa física e sim espiritual. Então eu preciso conter essa minha ira, preciso conter isso. Porque a ira nada mais é do que um reflexo da minha natureza mais primitiva, da minha natureza animal. Um animal aquático, ele entra na fase de ira porque luta ou foge. Se não tem como fugir, ele vai ter que lutar, mesmo sabendo que vai perder. Essa é a última alternativa dele. A minha natureza animal. E essa ira, sendo um reflexo da minha natureza animal, se eu possuo ela em alto grau, quer dizer que eu não domei ela pela razão ou senso moral. Ela está lá, ela está ali. Nossa, ó, pessoa irada, pavio curto, qualquer coisinha estoura. Eu não evolui o suficiente, eu ainda estou na minha natureza animal. E quanta gente a gente não conhece assim? Só foi a gota d'água no copo que transbordou, mas o copinho dele é desse tamanho assim, 10 gotas chega para transbordar. Tem gente que é uma jarra, né? Mas tem gente que o copinho é desse tamanho assim, menor que um dedal. Para quem se lembra que é um dedal ainda. Menor que um dedal. Um dia eu perguntei para meus alunos o que é um dedal, professor, o que é isso? Acho que nunca vi um dedal, mas você pesquisa. Costureira sabe. Olha lá, as costureiras estão subindo. E aí, é pequenininho. Mas qualquer pingo vai transbordar. Tem gente que adora fazer o escândalo. Se acha centro das atenções. Briguei com fulano, briguei com fulano, mostrei quem tinha razão. Até aparece. Irados.
palavras largadas ao vento, que não podem nunca mais ser recolhidas. Impedimentos só podem ser perdoados, não tem mais o que fazer. Irados. Por quê? Por que não controlamos a ira? Um dia eu vou ficar irado, ficar bravo. Garanto que todo mundo aqui vai ter um dia que vai perder as estribeiras. Vai ficar irado. Nós vamos contar até 10 milhões. Quem não consegue contar até 10, erguer as mãos para o céu e dizer obrigado, Senhor, por eu aprender a começar a controlar a ira. Aprender a contrair as minhas frustrações. Parar de ter grandes expectativas. Obrigado, Senhor, por eu estar aumentando a minha razão através da doutrina espírita. Obrigado, Senhor, por eu estar aumentando o meu senso moral. Obrigado, Senhor, por tudo isso, de eu estar passando por esse momento de ira. Porque assim eu aprendo a me autocontrolar. Porque o primeiro passo para controlar a ira é a autoanálise. Não adianta eu dizer assim, eu sou uma pessoa controlada. Sou sim! Sou muito controlado. Tem dúvida com isso? Não adianta. Eu tenho que passar por uma autoanálise. Eu sou controlado, eu sou irado, tenho momentos de ira. Quando é que eu chego a esses momentos? O que me faz acontecer para chegar a esses momentos? Nós, autoanálise, autodescoberta. Esta autoanálise todo mundo pode fazer. Pega um livro do Chico Xavier, quando devido ler uma página. Se concentra. Pensa em todos os momentos que você perdeu a paciência. Todos os momentos que aconteceu que você ficou irado. E você vai ver que tem um gatilho em comum. Aprenda a dominar esse gatilho. E você vai conseguir controlar a sua vida. Autoanálise, pura e simples. O segundo, silêncio. Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para nós ouvir mais do que falamos. É melhor ficar em silêncio do que falar besteira. Saiu uma palavra que não deveria ser dita naquele momento. Um chute nas canelas desnecessário. Uma piadinha pega mal. Silêncio é ouro. Palavra é prata. A partir do momento que eu aprender a me concentrar, fazer a autoanálise e nesses gatilhos manter o silêncio, estou começando a dar pequenos passos a controlar a ira. E vocês acham que vai ser fácil fazer isso? Não é nada fácil. Por isso que Deus manda. O terceiro passo: orai e vigiai. Mas não vigiai os outros. Ore e se auto-vigie. Veja bem. Ore. Peça a Deus paciência. E Ele vai botar uma pessoa irritante no teu lado para você aprender a ter paciência. Deus não dá o que tu pede, Ele dá o que tu precisa. Se você quer paciência, você tem que aprender a ter paciência. Ele vai botar 1 ou 2 pessoas irritantes que você vai treinar a tua paciência todo dia. Por quê, Senhor? Esses 2 irritantes estão aqui do meu lado, enchendo todo dia.
para você criar paciência. A partir do momento que você criar a paciência, você vai notar que esses dois saíram do teu lado. Sumiram como por mágica. Agora, se você não tiver paciência, eles vão ficar lá te atormentando o resto da vida. Se você tiver paciência, eles somem por mágica. É incrível. Não? É uma grande arma. Então você ora, se autovigia, se autocontrola, se autoanalisa. Tudo é você com você mesmo. Quarto ponto é a indulgência. Perdoa-se a quem te tira a paciência. Converse com a pessoa. Você está me incomodando. Poderia mudar seu lado? Poderia isso, poderia aquilo? E você vai ver que depois das conversas você vai precisar de mais paciência ainda para aguentar a pessoa. E ela, eu estou incomodando aos incomodados que se retirem. Eu estou fazendo apenas meu serviço. Sim, mas tu poderia parar de comer na minha frente aqui no escritório essas bolachas com a boca aberta. Isso lá na frente não, né? Isso me incomoda. E quando tu fala, eles ficam todo o pó das bolachas na minha cara. Dá para fazer isso? Eu estou meio com a paciência curta. Eu pego lá, pego as bolachas e começo a enfiar na boca. Come agora. Né? Tem vontade de fazer isso. Mas irrita. Imagina você no restaurante, daí você lá, está no restaurante, vê uma pessoa lá na outra mesa, comendo de boca aberta, que nem teu colega que passou o dia inteiro comendo bolacha de boca aberta, você já está irritado, qualquer gatilhinho que der ali, você já estoura dentro do restaurante, faz um marfiasco, você tem culpa? Não. Mas você não testou. E isso é uma coisa que acontece, às vezes você perde a paciência em lugares totalmente fora de onde você ganhou a orientação. Orar e vigiar, perdoa, reflexão. Por que eu sou sem paciência? Meu maior medo como professor sempre quando chega a primavera. Eu tenho 35 a 40 alunos dentro de uma sala de aula adolescentes. Quando chega a primavera, parece que estoura a boiada. Os hormônios vão lá para cima.